Você já ouviu falar dos segredos enterrados sob a antiga Babilônia? Por séculos, acreditou-se que essa cidade já havia revelado tudo o que tinha a mostrar. Seus templos, suas estátuas, suas histórias. Mas o que os arqueólogos descobriram recentemente sob as ruínas mudou tudo. Algo enterrado de propósito, selado camada após camada, como se nunca devesse ver a luz novamente. O que foi encontrado lá reescreve a história de Babilônia da maneira mais sombria que você pode imaginar. Bem-vindo ao Mundo Restrito, o canal onde exploramos os mistérios, horrores e curiosidades esquecidas da história. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a escavação que revelou o segredo mais obscuro da antiga Babilônia. Antes de começar, se você é fascinado por histórias ocultas e descobertas que desafiam o passado, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui no Mundo Restrito, cada semana traz um novo mergulho no desconhecido. Babilônia Revelada. A escavação no sítio 19-3, no distrito de Al-Fayadia, em Babilônia, começou como uma simples missão de resgate, uma corrida contra o desenvolvimento moderno para salvar a última seção intocada da antiga capital de Nabucodonosor antes que desaparecesse para sempre. Novos projetos habitacionais e expansões de estradas já avançavam pela planície antiga e os arqueólogos queriam registrar o que restava da velha cidade antes que o solo fosse definitivamente coberto. Nos primeiros dias, nada parecia incomum. Os trabalhadores peneiravam camadas de solo marrom sem vida, encontrando fragmentos de cerâmica, alguns tijolos rachados e pedaços de ferramentas que há muito haviam perdido sua utilidade. Então, na terceira semana, o tom mudou. A colher de um trabalhador bateu em algo sólido, pequeno, redondo e com um leve brilho sob a poeira. Quando foi limpo, revelou-se um peso de bronze, ainda intacto após quase 3.000 anos. A descoberta gerou uma discreta empolgação, mas em poucas horas, mais peças começaram a surgir. Tábuas de argila, selos esculpidos, pedaços de joias e fragmentos de ornamentos apareceram um após o outro, cada descoberta levando à próxima. Algumas tábuas pareciam diferentes das demais. Suas bordas estavam enegrecidas e partes da argila haviam derretido, como se tivessem sido expostas ao fogo. Outras traziam cortes profundos em suas superfícies, linhas tão afiadas que cortavam a escrita. De acordo com as anotações de campo, o dano não foi acidental. Quem quer que tenha enterrado essas tábuas fez isso de propósito, garantindo que algumas mensagens jamais fossem lidas novamente. À medida que os artefatos eram organizados, um silêncio incômodo tomou conta da trincheira. Entre as descobertas, havia objetos sagrados, como pequenos vasos usados para oferendas, copos de incenso e fragmentos de estátuas cerimoniais. Curiosamente, estavam guardados ao lado de pontas de lanças quebradas e pedaços de armaduras. Essa disposição confundiu a todos. Na tradição babilônica, itens de adoração e ferramentas de guerra nunca eram colocados juntos. Um pertencia à paz e à devoção. O outro representava o conflito e a destruição. No entanto, ali estavam lado a lado, enterrados sob a mesma camada de terra. De acordo com um dos supervisores, a descoberta parecia errada desde o momento em que a primeira lâmina apareceu. O solo estava anormalmente denso, compactado mais do que o sedimento comum, como se tivesse sido pressionado às pressas. Os trabalhadores falaram de uma estranha sensação de peso no ar. Mesmo após longas horas sob o calor, o local permanecia frio e o ar trazia um leve cheiro metálico que ninguém conseguia explicar. Os artefatos não eram restos de vida comum, eram sinais de algo ocultado de forma deliberada. E ao pôr do sol sobre a planície de Al-Fayadia, os arqueólogos entenderam que haviam apenas arranhado a superfície do segredo mais antigo de Babilônia: as profundezas ocultas. A descoberta dos 478 artefatos deixou a equipe inquieta. Eles haviam desenterrado provas de um enterro intencional, mas ninguém conseguia explicar o motivo. A pergunta pairava na mente de todos: o que exatamente os construtores de Babilônia tentaram esconder tão cuidadosamente sob o solo de Al-Fayadia? Para descobrir, os arqueólogos começaram a coletar amostras de solo dos níveis mais profundos do sítio. A princípio, tudo parecia normal. Cidades antigas frequentemente eram reconstruídas sobre si mesmas após enchentes, incêndios ou guerras, criando camadas sobre camadas de história. Mas conforme a equipe examinava as novas amostras, algo se destacou.
As camadas eram demasiado uniformes, demasiado consistentes, sem as quebras irregulares ou detritos aleatórios que a reconstrução natural costuma deixar. Era como se cada seção de terra tivesse sido comprimida em estágios, formando um padrão que indicava enterramento intencional e não simples reconstrução. Para confirmar a suspeita, a equipe usou radar de penetração no solo para ver o que havia abaixo. Quando as imagens apareceram nas telas, o acampamento ficou em silêncio. O radar mostrava longos espaços vazios, bem abaixo da superfície, formas que se pareciam com corredores e câmaras fechadas. Estavam muito mais profundas do que qualquer construção deveria ter sobrevivido, e ainda assim permaneciam estáveis. Em condições normais, esses vazios subterrâneos já teriam desmoronado há muito tempo, mas ali estavam intactos, selados, como se alguém os tivesse construído para durar. A descoberta deixou todos perturbados. Se o radar estava certo, então partes de Babilônia que deveriam ter sido destruídas há milênios ainda estavam enterradas inteiras. Os dados foram revisados repetidas vezes, mas as formas permaneciam. Após 2 dias de discussão acalorada, a equipe decidiu testar uma das anomalias diretamente. Eles marcaram uma nova trincheira nas coordenadas do maior vazio detectado. Suportes extras foram trazidos e a área foi preparada para uma escavação cuidadosa. O trabalho recomeçou com precisão lenta. À medida que o solo era removido, sua textura começou a mudar novamente. Em alguns pontos era denso e compactado, em outros parecia solto, como se alguém o tivesse preenchido rapidamente. Quase todas as trincheiras revelavam o mesmo padrão estranho. Quanto mais fundo cavavam, mais evidente se tornava. Uma Babilônia mais antiga estava enterrada sob a visível. Trabalhadores locais, que cresceram ouvindo antigas histórias, começaram a sussurrar sobre a Babilônia mais profunda, uma cidade que, segundo os mais velhos, jamais deveria ser tocada. Mesmo com o desconforto crescendo, os arqueólogos prosseguiram. Então veio a descoberta que confirmou seus temores. Entre várias camadas de solo, havia faixas finas de cinzas. A princípio, pensaram que as cinzas vinham de fogões ou restos de casas queimadas. Mas, ao testá-las, descobriram sinais de calor extremo, muito além do que qualquer lar ou oficina poderia produzir. As cinzas estavam distribuídas de forma uniforme, formando linhas horizontais lisas, que se estendiam por metros. Alguém havia queimado a terra de propósito antes de cobri-la novamente. Essa descoberta mudou tudo. Alguns membros da equipe acreditavam que o fogo poderia ter feito parte de um ritual de purificação, algo realizado para limpar a terra após guerra, peste ou algum evento terrível. Outros, porém, começaram a suspeitar que não se tratava de purificação, mas de selamento, ou mesmo destruição de algo que estava sob o solo. A teoria ganhou força quando os arqueólogos encontraram vigas de madeira profundamente enterradas nas camadas. As vigas estavam enegrecidas apenas na parte inferior, enquanto as partes superiores permaneciam intactas, o que confundiu a todos. Se o fogo tivesse vindo da superfície, a parte de cima deveria estar queimada, mas parecia que as chamas haviam vindo de baixo, como se algo sob a terra tivesse queimado em direção à superfície. À medida que a escavação avançava pelas camadas compactadas e queimadas, os instrumentos começaram a registrar ecos fracos. O ar no acampamento ficou silencioso. Ninguém disse em voz alta, mas todos entenderam. O que estava enterrado sob Al-Faiadia havia sido selado com propósito, e eles estavam prestes a perturbar o que os antigos lutaram tanto para manter escondido. Tábuas criptografadas. Antes de romper a próxima camada, a equipe decidiu realizar outra varredura. Os instrumentos detectaram um agrupamento de formas densas a vários metros abaixo da superfície, formas uniformes demais para serem rochas naturais. Guiados por essas leituras, começaram a escavar com cuidado. À medida que o solo se afinava, os primeiros contornos das formas começaram a aparecer. Quando a trincheira foi ampliada, bordas lisas e planas de objetos retangulares surgiram da terra. Os arqueólogos trabalharam cuidadosamente com pincéis e ferramentas de madeira, até que a primeira peça foi libertada. Era uma tábua de argila, ainda sólida, após milhares de anos, com sua superfície coberta por finas linhas de escrita cuneiforme. Outras tábuas se seguiram, cada uma repousando próxima à outra, como se alguém tivesse escondido um arquivo inteiro sob o solo.
Por um breve momento, a equipe pensou ter descoberto uma simples sala de registros, listas de mercadorias, doações de templos ou decretos da cidade. Mas a empolgação desapareceu rapidamente. Algumas tábuas estavam em perfeito estado, mas outras pareciam mutiladas. Nomes e orações estavam riscados pela metade, arranhados por algo afiado, deixando cicatrizes profundas na argila. Algumas estavam rachadas ao meio, suas inscrições partidas. Um fragmento trazia uma oração que terminava abruptamente. O restante do texto estava despedaçado, além do reconhecimento. Segundo um dos assistentes, a escrita parava de forma tão repentina que dava a impressão de que o escriba havia fugido no meio da frase. A descoberta mais perturbadora veio de uma tábua cujas linhas remanescentes mencionavam os vigilantes sob o rio. O restante havia sido raspado com tanta violência que a superfície ficou quase lisa. Aquela frase causou tensão entre os estudiosos. Alguns argumentaram que era apenas uma imagem poética, referindo-se a espíritos do rio. Outros acreditavam que aludia a algo muito mais secreto, talvez um ritual ou culto que fora suprimido e apagado da história. Linguistas que examinaram os sinais ocultos observaram que não se tratava da escrita babilônica comum. Eles se assemelhavam a marcas sumérias mais antigas, símbolos conhecidos de períodos muito anteriores. Alguns dos sinais mais nítidos pareciam significar vincular e conter. Os estudiosos discordavam se essa tradução era precisa ou apenas especulativa, mas até mesmo essa possibilidade provocou um arrepio na equipe. Uma das arqueólogas sêniores escreveu em seu diário que talvez aquelas tábuas não tivessem sido feitas para preservar a história, mas para enterrá-la. Cada linha quebrada, cada superfície queimada, parecia advertir sobre o que havia abaixo. As palavras profanadas já não falavam de oferendas ou decretos, sussurravam medo. Ainda assim, a escavação continuou. Sob a camada de tábuas, o solo se tornava mais pesado e estranhamente quente. Ruínas domésticas. Após a descoberta das tábuas danificadas, a equipe decidiu ampliar a grade de escavação para rastrear de onde vinha o calor anormal do solo. Isso os levou a uma seção mais tranquila do sítio, que um dia havia feito parte da zona residencial de Babilônia. As salas pareciam comuns, bancos baixos, pequenos lares e fragmentos de canetas de junco, sugerindo o espaço de trabalho de um escriba. Nada parecia fora do lugar, até que um dos trabalhadores notou uma fina rachadura atravessando o chão. Um leve toque com a colher produziu um eco oco. O som cortou o calor da tarde e todos se viraram. A laje foi cuidadosamente mapeada e levantada peça por peça. Debaixo dela, apareceu uma escada estreita, espiralando para baixo na escuridão. A primeira baforada que subiu de lá era fria e metálica. Ela ardia nos olhos e até através das máscaras de proteção. De acordo com as anotações de campo, vários trabalhadores recuaram, desconfortáveis com o modo como o ar carregava um cheiro ácido e errado para um solo enterrado. A descida foi lenta, uma pessoa de cada vez, documentando cada passo. As paredes do poço eram lisas e cortadas com precisão, mostrando marcas de ferramentas, mas sem decoração ou inscrição. Na Babilônia antiga, a maioria dos construtores deixava algum sinal, um nome, uma linha de escrita, até uma simples bênção. Mas ali não havia nada. O silêncio da pedra inquietou os arqueólogos. Quem quer que tenha construído aquele corredor tomou cuidado para não deixar seu nome ligado a ele. Na base da escada, a equipe chegou a um corredor estreito que não se abria livremente. Em vez disso, estava selado. Camadas de tijolos de barro haviam sido dispostas em padrões geométricos através da abertura. A construção parecia deliberada, como a tampa de um recipiente que nunca deveria ser aberto. Alguns arqueólogos acreditavam que imitava o selamento de jarros rituais, usados para conter ou proteger o que estava dentro. A precisão era incomum para um local doméstico. Era o trabalho de construtores, que sabiam que estavam fechando algo importante ou perigoso. Quando a remoção começou, as primeiras camadas saíram facilmente. Então, o cheiro mudou. Um leve odor de enxofre escapou, seguido por uma onda de decomposição que fez vários membros recuarem. Na terceira camada, o fedor se tornou insuportável. O trabalho foi interrompido 2 vezes para ventilação. De acordo com o relatório do médico do local, alguns trabalhadores sentiram tontura e pressão no peito. Quando o ar clareou, os supervisores ordenaram o uso de respiradores e retomaram lentamente
tijolo por tijolo. Após vários metros, o corredor selado terminou em uma parede de argila e cascalho compactados. Não parecia um colapso. O preenchimento havia sido organizado cuidadosamente, com pedras grandes na base e argila fina pressionada no topo. Análises laboratoriais confirmaram o que a equipe já suspeitava. O bloqueio era intencional. Aquilo não era um túnel desmoronado, e sim um espaço que alguém preencheu e selou deliberadamente. Enquanto soltavam o solo compactado, a textura sob os pincéis mudou. Algo dentro refletia a luz. A princípio, pensaram ser uma inclusão mineral, mas um olhar mais atento provou o contrário. A curva pálida era osso, pequeno, liso e inconfundivelmente humano. A descoberta paralisou todos. Por alguns instantes, ninguém falou. Ossos dentro de um corredor selado não faziam sentido. Quanto mais limpavam, mais fragmentos apareciam, brilhando através da argila comprimida. Alguns estavam agrupados, outros dispersos, como se tivessem sido misturados ao preenchimento. Os trabalhadores ficaram inquietos. Alguns sussurraram que os tijolos não haviam sido erguidos para manter pessoas de fora, mas para manter algo dentro. Seja qual fosse a verdade, o primeiro espaço aberto além da barreira não oferecia conforto. Os fragmentos pálidos no chão não estavam dispostos ao acaso. Eles formavam linhas retas e agrupamentos ordenados, arranjados com um cuidado deliberado, como se alguém há muito tempo os tivesse colocado ali por um motivo que a equipe jamais deveria descobrir. O catálogo de ossos. Quando a última parede de argila foi rompida, a luz invadiu a câmara e todo o som cessou. O chão à frente era pálido e irregular, coberto não por poeira ou artefatos, mas por centenas de ossos. No início, ninguém se moveu. O ar estava parado e pesado, carregando um leve odor de metal e terra antiga. Parecia que o cômodo havia esperado para ser aberto. O padrão dos ossos não fazia sentido. Eles não estavam dispostos como corpos deixados pelo tempo. Estavam organizados. Ossos dos dedos estavam agrupados em longas fileiras, alinhados como se alguém um dia os tivesse contado um por um. As juntas maiores repousavam à esquerda, as menores à direita. Perto das paredes, pequenas pilhas formavam grupos compactos que pareciam pertencer a crianças. Costelas, mandíbulas e vértebras estavam empilhadas cuidadosamente nos cantos. Cada seção era separada por finas faixas de argila compactada, como se houvesse fronteiras invisíveis dividindo um tipo de osso do outro. Os arqueólogos documentaram a cena em silêncio absoluto. Os cortes nos ossos eram nítidos e consistentes. Análises forenses confirmaram que os cortes haviam sido feitos após a morte. Os restos não haviam sido moldados pela decomposição ou pelo tempo. Alguém os separou e guardou com cuidado. Em uma das anotações de campo, um técnico escreveu que o local parecia menos um túmulo e mais uma coleção. Testes químicos trouxeram ainda mais perguntas. Amostras de vários ossos mostraram traços de óxido de ferro e resina. Para os cientistas, isso poderia significar sangue preservado com um tipo primitivo de selante. Para outros, parecia algo ritualístico. De acordo com relatórios, essa combinação de resíduo sanguíneo e resina vegetal já havia aparecido antes em rituais mesopotâmicos destinados a vincular a alma ou preservá-la entre mundos. No entanto, nada na câmara sugeria reverência. Não havia inscrições, oferendas nem sinais de luto. À medida que o catálogo dos ossos continuava, a tensão aumentava entre a equipe. Duas assistentes mais jovens se recusaram a retornar ao cômodo após a primeira noite. Elas descreveram a cena como limpa demais, deliberada demais, como se os ossos tivessem sido organizados para transmitir uma mensagem. Uma delas escreveu em suas anotações: "Esses ossos não foram enterrados, foram arranjados para permanecer impotentes." Historiadores locais que mais tarde analisaram as fotografias viram uma ligação inquietante. Textos antigos da Mesopotâmia mencionam um rito chamado o desarmamento da alma, no qual as mãos dos mortos eram simbolicamente separadas para impedir que seus espíritos retornassem. Alguns acreditavam que os conjuntos de ossos de dedos encontrados sob Al-Fayadia se pareciam demais com essa prática esquecida para ser mera coincidência. No fim da semana, a Câmara deixou de ser classificada como um local de sepultamento. Nos relatórios de campo, recebeu um novo título: Cavidade de Armazenamento Humano.
restos organizados. O significado era claro. Aquelas pessoas não haviam sido honradas, haviam sido contidas. Durante a inspeção final, os trabalhadores notaram que o solo sob a camada de ossos começava a escurecer. Sob as luzes de trabalho, uma fina película brilhante apareceu na superfície, refletindo levemente, como metal úmido. Alguns disseram que era apenas umidade das camadas mais profundas. Outros sussurraram que era algo diferente, subindo do chão. Seja o que fosse, espalhava-se lentamente pelo piso, um sinal silencioso de que a terra abaixo ainda não havia revelado todos os seus segredos. As piscinas silenciosas, líquidos tóxicos e o odor. O brilho que apareceu no chão da câmara foi, a princípio, descartado como água subterrânea. Mas quando a equipe tentou abrir um canal de drenagem, a pá afundou em uma argila úmida que reluzia de forma estranha sob a luz. A superfície parecia oleosa, quase viva, e o cheiro que emanava fez todos recuarem. Era ácido e metálico, misturado com um leve traço de enxofre que arranhava a garganta. Respirar tornou-se difícil em poucos minutos. Máscaras foram trazidas, mas mesmo com filtros, o odor queimava o nariz e os olhos. Quando as lâmpadas foram abaixadas mais perto do solo, a equipe viu o que havia descoberto. Sob os ossos e a argila compactada, havia bacias rasas, esculpidas diretamente na rocha. Cada bacia continha uma fina camada de líquido escuro, que refletia luz em cores cambiantes, verde, azul e preto ao mesmo tempo. Ninguém conseguia determinar a profundidade. O líquido não ondulava como água comum. Ele se mantinha unido, espesso e pesado, como se não quisesse ser perturbado. Amostras foram coletadas com luvas e frascos de vidro. No laboratório de campo, os resultados saíram em poucas horas. O líquido continha altos níveis de mercúrio, arsênio e compostos de chumbo. Até algumas gotas poderiam causar envenenamento. As concentrações eram muito superiores ao que poderia ocorrer naturalmente. Segundo o relatório do Dr. Al-Mutar, a mistura era quimicamente deliberada, uma combinação feita com intenção, mas a intenção permanecia incerta. Alguns acreditavam que fosse uma defesa antiga, uma armadilha contra saqueadores ou invasores. Inalar o vapor ou tocar a substância poderia matar qualquer um que entrasse despreparado. Outros argumentavam que era simbólico. Textos babilônicos frequentemente descrevem rios de escuridão no submundo, caminhos que separam os vivos dos mortos. Essas poças tóxicas, diziam, poderiam ter sido construídas para espelhar esse mito, transformando o subsolo em uma fronteira literal entre mundos. Durante a escavação, vários trabalhadores relataram sensações estranhas perto das bacias. Segundo anotações não verificadas, o líquido às vezes tremia quando alguém se aproximava, mesmo quando o ar estava parado. Um geólogo sugeriu que isso era causado por pressão subterrânea. Outro acreditava que eram reações químicas com gases presos. Seja qual fosse a causa, o movimento inquietava a todos. Equipamentos de proteção tornaram-se obrigatórios. O som dos filtros de ar preenchia a câmara, mas o silêncio entre as respirações era ainda mais pesado. Ninguém falava muito ao trabalhar perto das poças. Parecia que o próprio lugar resistia à intrusão. O chão estava escorregadio e cada passo ecoava alto demais. Quanto mais fundo cavavam, mais forte era a sensação de que aquela parte de Babilônia nunca fora destinada aos vivos. No fim da semana, a área foi classificada como perigosa. Apenas alguns especialistas tiveram permissão para entrar. O restante da equipe observava das plataformas superiores, enquanto recipientes selados eram içados um a um. O líquido tóxico havia transformado o solo em algo sobrenatural, um lugar que parecia mais um aviso do que uma descoberta, e ainda assim, não era o fim. Sob a bacia mais profunda, novas varreduras detectaram um objeto sólido ainda mais abaixo, uma barreira espessa demais para ser rocha natural. O que quer que estivesse selado sob o mercúrio e o veneno havia sido enterrado com intenção. O que veio a seguir empurraria a escavação para dentro do horror. O cofre do horror. A descoberta das poças tóxicas já havia abalado a equipe, mas eles sabiam que a escavação não poderia terminar ali. Sob a bacia química, o solo soava oco novamente. A imagem do radar mostrava uma massa sólida bloqueando a câmara mais profunda. Ela parecia mais espessa e uniforme do que qualquer uma das barreiras anteriores. Quando os arqueólogos a alcançaram, viram que não era feita de argila nem de tijolos de barro. Era pedra densa, lisa e firmemente selada nas bordas. A parede media quase 2 metros de espessura. Sua superfície estava coberta por entalhes diferentes de tudo já visto em Babilônia. As marcações eram rasas, mas precisas,
uma série repetitiva de símbolos que coincidiam com aqueles encontrados nas tábuas profanadas das camadas superiores. Os linguistas reconheceram vários dos glifos. Eles se traduziam em significados como vincular, conter e vigiar por baixo. Um fragmento de tábua recuperado anteriormente continha até uma frase que agora fazia sentido sombrio: os que estão sob o rio não devem ser libertados. Os arqueólogos hesitaram em abrir a câmara, mas após semanas de preparação, a equipe decidiu prosseguir. Cada pedra foi removida com cautela extrema. No momento em que a última seção se deslocou, uma rajada de ar fétido escapou. Era denso, pesado, com cheiro de amônia e decomposição. As máscaras foram colocadas rapidamente, mas o fedor aderiu às roupas e à pele. De acordo com o registro feito naquela noite, 2 trabalhadores vomitaram antes que o ar começasse a clarear. Dentro, o feixe da primeira lanterna iluminou formas que não faziam sentido. Ao longo das paredes, figuras esqueléticas estavam de pé, posicionadas como se estivessem congeladas em movimento. Seus ossos estavam retorcidos, alguns com braços presos atrás das costas, outros com mandíbulas amarradas por fios finos de bronze. O metal de contenção havia corroído com o tempo, mas ainda mantinha a forma. Os esqueletos não haviam caído naturalmente, tinham sido posicionados. Uma inspeção mais detalhada revelou que muitos dos restos estavam agrupados em nichos. Em um dos cantos, havia algo que parecia uma gaiola feita de vértebras humanas, entrelaçadas formando um aro circular. Dentro dela, pequenos crânios estavam presos, seus ossos fundidos por uma resina escura que brilhava sob a luz. Resíduos químicos nas paredes indicavam a mesma mistura venenosa de mercúrio e chumbo encontrada acima. O ar ali dentro parecia instável, como se respirá-lo por muito tempo fosse perigoso. No centro da abóbada, um poço circular descia para a escuridão. Ao redor de sua borda, o chão era entalhado com uma espiral de texto cuneiforme. Quando traduzidas, as linhas diziam: os que estão abaixo nunca devem se erguer. As palavras giravam para dentro, como um comando ou uma oração repetida infinitamente. O poço era tão profundo que nem a luz mais forte conseguia revelar o fundo. Alguns acreditavam que era simbólico, outros temiam que não fosse. O silêncio na abóbada tornou-se insuportável. Segundo relatórios não verificados, o arqueólogo-chefe ficou imóvel por vários minutos antes de falar. Sua voz era quase inaudível na gravação feita naquele dia. Isto não é um túmulo, disse ele. Isto é um aviso. A câmara foi selada novamente após pouco tempo. Oficialmente, a equipe de escavação a classificou como espaço ritual contido. Extraoficialmente, vários membros recusaram-se a retornar ao subsolo. Alguns acreditavam que os construtores de Babilônia não tentaram honrar seus mortos, mas aprisionar algo muito pior. As evidências de queimadas, as poças tóxicas e agora os esqueletos amarrados apontavam para uma única conclusão. O que foi enterrado ali havia aterrorizado a cidade antiga o suficiente para ser selado sob camada após camada de terra. Quando os relatórios foram arquivados, algumas páginas foram marcadas como restritas e retiradas dos registros públicos. Segundo um informante, as notas finais descreviam leves vibrações que continuaram sob o poço selado por vários minutos após a retirada da equipe. Nenhuma explicação foi divulgada. Sob o solo de Al-Fayadia, o último segredo de Babilônia emergiu, não como um monumento à sua glória, mas como prova de que existem partes do passado que deveriam permanecer enterradas. E você, o que acha que os arqueólogos realmente encontraram lá? Um rito esquecido? Um selo de contenção? Ou algo muito mais sombrio que os antigos tentaram aprisionar para sempre? Deixe sua teoria nos comentários, porque nós do Mundo Restrito queremos saber o que você acredita. E se você gostou desse mergulho nas sombras da história, deixe o like, se inscreva e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios e curiosidades proibidas. Bem-vindo ao Mundo Restrito, onde a curiosidade tem um preço e o desconhecido nunca dorme.